E aí, pessoal, animados para a nossa terceira parte do resumo do livro de Gênesis? Então vamos lá, né? Só para recapitular, eu sou o pastor Fabrício Correia. Nós estamos fazendo esse trabalho para o departamento de adolescentes da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Rio das Ostras. Projeto Bíblia na Mão e no Coração. E estamos aqui na terceira parte do nosso resumo do livro de Gênesis. Falamos um pouco sobre a questão da criação, do porquê do nome Gênesis. Então, aconselho você, caso não tenha visto, que veja os dois vídeos anteriores e para que possa dar prosseguimento aqui quanto ao entendimento do livro, certo? Nós paramos justamente na questão de Noé. Falamos no capítulo 6 de Gênesis e prosseguindo nos livros, né, na sequência aqui do livro de Gênesis, nos capítulos, nós temos o capítulo 11. É um capítulo que eu quero dar bastante destaque para você. Se você puder, abra lá a Bíblia, capítulo 11 de Gênesis, que justamente responde a uma pergunta que muitos fazem. Como nós podemos ter tantos idiomas? Como foi o surgimento dos povos, das nações? Como que eles se espalharam sobre a terra? Então, uma leitura atenta do capítulo 11, você vai conseguir entender melhor essa questão do porquê de tantos idiomas, de como que realmente se espalhou, como que foi o formato dos povos e das nações na Terra. Isso é justamente o pano de fundo para o crescimento de uma descendência em específico, de um dos filhos de Noé, que eu quero chamar a tua atenção aqui essa manhã, que é justamente o Sem, um dos filhos de Noé, pois da linhagem dele, de acordo com Gênesis capítulo 11, e nós vemos também na sequência no capítulo 12, é que vem o personagem mais famoso, mais popular e de suma importância para o entendimento da Bíblia Sagrada, que é Abraão, né? Inicialmente o seu nome era Abrão, nome original, o nome Abrão significa pai ilustre, e posteriormente ele vai ter o seu nome trocado para Abraão. Abraão significa pai de muitas nações. Em cumprimento a uma promessa bíblica, a uma promessa que Deus havia feito para ele. Então, Abraão, ele era da geração de Sem, um filho de Noé. Ele era do lugar chamado Ur dos Caldeus. Atenção, hein? Olha só, Abraão ou Abrão, ele não era judeu, não é descendente de Israel. Pelo contrário, o povo de Israel é que é descendente de Abraão. Abraão, na verdade, ele era um caldeu. Ele era um morador daquela região ali de Ur, né, dos caldeus, era habitante dali, descendência de Sem, e casado com uma mulher chamada Sara, inicialmente Sarai, né? Na condição de uma mulher estéril, ela ficou assim e teve a luz por causa de uma promessa do Senhor. Ela deu luz a filho aos 99 anos de idade e teve, por ocasião, seu nome trocado para Sara, por uma ordem de Deus, no momento em que 3 anjos anunciam o nascimento do filho de Sara, que se chama Isaac, certo? E assim, o que nós aprendemos com Abraão? Quais são as lições práticas que nós vamos tirar de Abraão? Primeira coisa, nós aprendemos a confiar em Deus sob qualquer circunstância. Exatamente, confiança, fé em Deus sob qualquer circunstância. Não é à toa que ele é chamado por muitos de pai da fé, de amigo de Deus. Agora, o que mais nós podemos observar na história desse herói da fé, desse gigante da fé? Que até os grandes homens de Deus, eles tropeçam em pecados, certo? Só que, para todo homem de Deus, o pecado nunca vai ser a regra. Pecado sempre é uma exceção. Qual é a regra? A regra para um homem que confia no Senhor é sempre a obediência. Ser obedientes ao mandamento, à ordem do Senhor, às ordenanças, aos princípios que o Senhor nos dá. Essa é a regra para quem quer crescer e andar com Deus. Então, continuando. Falando sobre os filhos, né, que Abraão teve. Abraão não só teve Isaac, tá? Quando você for ou já está lendo o livro de Gênesis, ou já leu o livro de Gênesis, você vai se deparar com algumas informações. Ele teve um filho com uma mulher chamada Agar,
concubina de Sara. O nome desse rapaz era Ismael. Depois ele vai ter filho justamente com Sara, né, chamado Isaac. Esse sim é o filho da promessa e é o qual a história de Gênesis vai se deter. É o segmento ali da linha patriarcal, é o que recebe a bênção da primogenitura, é justamente o Isaac. E ele também tem outros filhos com uma mulher chamada Quetura, certo? Então nós vamos dar um destaque especial para Isaac, que é justamente o foco ali do livro de Gênesis. Ele vai falar de Abraão, depois Isaac, Jacó e findar ali com José, que é onde encerra o livro de Gênesis. Então, sobre Abraão, né? Ele viveu numa época patriarcal, uma época onde o pai ele era o sacerdote do lar. Aqui nós temos que lembrar que o livro de Gênesis ele ainda não tem a lei, certo? A lei só vem ali no Êxodo para adiante, mas até esse momento da história ainda não há a lei. Era o pai que era o sacerdote do lar. A posição do sacerdote familiar ela era passada através de uma bênção que Gênesis vai registrar, chamada de bênção da primogenitura. Bênção da primogenitura. E o que é isso? Era quando um dos filhos, geralmente o mais velho, né, recebia a bênção do pai. Ou seja, aquela carga espiritual ali do pai, ser o sacerdote do lar, era transmitido para o filho, ao qual ele dava a bênção dele. O nome dessa bênção era a bênção da primogenitura. Você que está lendo Gênesis, você vai ver essa história de uma forma muito saliente quando Isaac fornece essa bênção para Jacó e deixa Esaú bastante furioso com isso, certo? Ok, então falando sobre Isaac, já falamos de Abraão, das lições que nós aprendemos com ele. Falando de Isaac, o nome Isaac significa riso. E o que eu posso aprender com esse personagem? Resumindo Isaac, o que eu posso aprender com ele? Qualidade. Qual foi a qualidade que Isaac tinha? Primeira coisa, Isaac ele foi um bom filho para o seu pai. Lembra que eu falei para você sobre a questão do tempo, de ser um bom filho, consequentemente ser um bom marido, um bom pai? Essa geralmente é a regra. Então ele foi um bom filho para os seus pais e, consequentemente, foi um bom esposo e um bom servo de Deus. A Bíblia mostra Isaac como sendo um homem persistente. Você vai ver isso no momento da história em que ele começa a cavar poços e ele se indispõe com o povo daquela região, com os filisteus. Os filisteus começam então uma guerra com poços de água na época, né, para tentar fazer com que Isaac não prosperasse. Mas Isaac foi perseverante, crendo em Deus, e ele conseguiu vencer, tá? Então, assim, a lição aprendida que nós olhamos para a vida de Isaac é que a melhor forma de você aprender com os erros é observando e não praticando. Esse foi o defeito de Isaac. Isaac, ele teve uma preferência por um dos filhos. Esse foi um erro gritante na vida de Isaac. Ele tinha preferência por um dos filhos, pelo Esaú, né? E aí nós vemos alguns contratempos e algumas dificuldades que eu vou deixar você ler no livro de Gênesis, ok? Beleza, então isso é o que a gente tinha sobre Isaac. E aí vem o seu filho, ele teve mais de um filho, óbvio. Na verdade, Isaac teve gêmeos, Isaac teve Esaú e Jacó, filhos, certo? Só que a Bíblia vai dar um destaque para a história de Jacó. Por quê? Porque é Jacó quem recebe a bênção da primogenitura, lembra? Então a bênção da primogenitura passa de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, é ele que vai receber ali aquela bênção da primogenitura. E eu quero só fazer uma correção sobre o nome de Jacó. As pessoas costumam enquadrar o nome de Jacó como sendo uma pessoa, um enganador. Jacó significa enganador, porque ele enganou o pai. E aí a pessoa pega aquele versículo da Bíblia ao qual Esaú vira e fala, não é porventura o nome dele, Jacó, por isso que ele me enganou. Só que nós temos que ver que, na verdade, o nome Jacó foi dado em função do seu nascimento. Quando Jacó nasce, a Bíblia fala, antes do nascimento de Jacó, que havia uma guerra ainda no ventre de Rebeca, da mãe de Esaú e Jacó, porque haviam duas crianças ali
E no ventre elas brigavam, certo? E quando nasceram, primeiro no caso nasce Esaú, certo? E vem Jacó em seguida, agarrado ao calcanhar. Então o nome Jacó, ele se deriva desse fato histórico, da questão do nascimento, certo? E significa aquele que agarra ao calcanhar. É esse o significado do nome de Jacó, que Esaú, por uma questão de raiva, vem a deturpar. E aí muitos dos leitores da Bíblia caem no erro achando que o nome de Jacó significa enganador, coisa que realmente não é, tá? Então assim, vamos ver agora as qualidades de Jacó. Quais as qualidades que ele teve? Quando você lê o livro de Gênesis, você vai observar. A grande qualidade de Jacó é que ele aprende com o pai e com o avô. Ele aprende a ser obediente. Então, Jacó aprendeu a confiar em Deus, certo? Ele chega a fazer um voto, você vai ver mais à frente, devotando tudo ao Senhor, tudo a Deus, todos os ganhos dele. Ele também faz um voto de dízimo, e aí nós vemos Jacó como uma vida de devoção a Deus. Jacó, que posteriormente tem o seu nome mudado para Israel, tá certo? Que é justamente de onde vai se originar ali a nação de Israel. Em homenagem a esse homem, a Jacó, certo? E os seus filhos, os 12 filhos, é de onde se origina a questão das 12 tribos de Israel. Tudo isso tem origem em Gênesis. Lembra de Gênesis? O nome Gênesis significa origem? Pois é, vem comigo. Então, esse era o ponto forte da vida de Jacó, a obediência. Jacó, ele obedecia. Agora, da mesma forma que ele obedecia, como todo ser humano, ele também vai cometer erros. E ele comete justamente o mesmo erro de seu pai no tocante à predileção de filhos. Ele vai escolher dentre tantos filhos, o pai dele não teve tantos filhos assim, né? Isaac teve 2, mas o Jacó, ele chega a ter aí 12 filhos homens, pelo menos que a Bíblia menciona, e uma filha mulher, que a Bíblia menciona por nome de Diná. Então nós temos ali 12 filhos homens e ele vai preferir um filho que ele teve com uma de suas esposas. Ele vai ter mais de uma esposa, e aí você vai ter que dar uma lida na palavra, na Bíblia, em Gênesis, para ver essa questão do casamento com as irmãs. Ele casa com uma mulher chamada Leia, né, ou Lia, e outra chamada Raquel, e a Bíblia diz que ele amava mais Raquel do que a Leia. Na verdade, ele casou com Leia por um engano, ele foi enganado pelo seu sogro Labão, certo? Mas isso é uma história que você vai ter que ler, né? Então, o que ocorre? Quando o Jacó, ele tem os seus filhos, ele tem uma predileção por um filho por nome de José. E olha só o que ele fazia. Ele fazia questão de que os outros irmãos de José vissem essa predileção. De que forma? A Bíblia mostra que ele mandava o filho mais novo para espiar os mais velhos e dedurar, trazer um relato, né? Você adolescente que tem aí um irmão ou irmã mais novo, mais velho, sabe muito bem o que é isso. Talvez já foi até dedurado pelo seu irmão. Era isso. O pai mandava com que ele trouxesse um relato dos demais filhos, se estavam trabalhando, etc. E além disso, Jacó ainda faz uma túnica colorida e dá essa túnica justamente de presente, justamente para José. Deixa os outros chupando o dedo, sem presente, e dá uma túnica cheia de cores para José. Uma mostra clara realmente de cuidado específico, de atenção específica para o filho. É um grande erro cometido. Chamo também a tua atenção que desde aquela época José já tinha sonhos, ele já sonhava. E José também, por ser muito novo, ele cai entre aspas, na besteira de contar o sonho para todos, certo? Então ele chega para o pai, chega para os irmãos e fala assim: olha, eu tive um sonho hoje. Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam perante mim. Aí o próprio pai chega a indagar isso. O próprio Jacó vira e fala assim: você está querendo dizer que eu, seu pai, vou me dobrar diante de você? E a Bíblia diz que Jacó guardava aquilo no coração, mas enfureceu grandemente os irmãos de José. A história avança, você vai dar uma lida lá. José, ele é vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito, certo? E lá no Egito, ele entra numa situação difícil na casa de Potifar.
onde ele trabalhava, por ocasião da mulher de Potifar. A mulher de Potifar tenta dar em cima de José, tenta manter relacionamento com José, e José mostra fidelidade a Deus. José é fiel a Deus, rejeita a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, furiosíssima, acusa José de um crime que ele não cometeu e de forma injusta José vai parar na prisão. Agora, todo momento que você vai ler a história linda de José, eu não quero ficar dando muito spoiler, eu quero que você leia a história da Bíblia Sagrada, mas eu quero mostrar para você como Deus trabalha, né, na vida de José e como José guarda o princípio da obediência. E por causa disso, ele é bem sucedido. Observe que depois de toda a história que você vai ler, quando José já prospera, já está lá como segundo debaixo do governo de Faraó, já está no bem bom, vamos dizer assim, na fase boa da vida, você observa que ele não guarda rancor. E José reconhece Deus em todos os seus caminhos. Você vai ler na Bíblia, no livro de Gênesis, que de José nasceram 2 filhos, certo? Antes que viesse ali a fome, e que ele teve com a sua esposa. O nome de sua esposa era Asenate, era filha de um sacerdote, né? Filha de Potífera, um sacerdote que havia lá no Egito. E José então atribui o nome dos seus filhos de Manassés, um dos seus filhos, Manassés. E ele explica o porquê que ele coloca o nome de Manassés. Ele diz: olha, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O que José está querendo dizer? Ele está falando: eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. Deus me fez esquecer, Deus arrancou a mágoa de mim, o que os meus irmãos fizeram, como eu fui vendido, né? E como eu vim parar aqui no Egito, tudo o que eu passei, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, toda a minha amargura no passado, de toda a casa do meu pai, de tudo que me aconteceu no passado. Eu não carrego mais mágoas do passado. E foi Deus quem fez esse milagre na minha vida. E ele então tem um segundo filho, e ao nome desse segundo filho ele chama de Efraim. E ele vira e fala: olha, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, adolescente, chama a tua atenção para a fidelidade desse homem, para a fidelidade de José. Ele reconhece que toda a prosperidade que ele recebeu foi Deus quem deu. Então faça isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Esta é a grande lição que você tira da vida de José, desse grande homem de Deus. A história que estou falando está lá em Gênesis, capítulo 41, versículos 50 até o versículo 52. E o livro de Gênesis, ele vai terminar com uma profecia que o próprio José fala, e ele diz que certamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó visitaria o seu povo. Então, o livro de Gênesis começa com uma ação divina e termina com a promessa de que Deus continua agindo no meio do seu povo. Deus não esquece dos seus, tá? Então essa é a mensagem de Gênesis. Deus é um Deus que cria, Deus é um Deus que faz e continua trabalhando pelos seus. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi só um resumo. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E com isso, com certeza, tudo que eu posso fazer agora é desejar uma excelente leitura do livro de Gênesis. Abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.